pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Aqui na voz é o professor Ronaldo Rafael e mais à frente o professor João Adolfo irá falar umas palavrinhas com vocês. O que vocês vão aprender hoje é um pouco de sólidos geométricos, mas para isso é necessário a gente saber o que são figuras geométricas. Para a gente entender essa ponte saindo de figuras geométricas até chegar aos sólidos geométricos, beleza? Então a gente vai ter uma figura plana, não plana, que é um sólido geométrico. Claro que o sólido geométrico que eu estou falando é especificamente os prismas e as pirâmides, tá bom? Então suas características, a forma planificada, a nomenclatura, então são todos esses fatores que a gente vai aprender hoje, beleza? Então segue comigo aí para ver essa aula. Primeira coisa que a gente vai aprender, primeiro momento da aula, são as figuras geométricas. As figuras geométricas, elas são classificadas em planas e não planas. Agora, vamos ver o que são figuras geométricas planas. São figuras geométricas que estão contidas em um plano. Isto é, que tem todos os seus pontos em um mesmo plano. Talvez fique até complicado entender assim, né? Vamos partir para os exemplos, que assim fica mais claro o que eu disse. Um exemplo muito evidenciado numa figura geométrica plana é uma folha de papel. Vou até pegar um aqui para exemplificar. Peguei um pedaço de folha de papel, um rascunho já, tá bom? Então, por que ele é uma figura geométrica plana? Porque ele só tem duas regiões. É um plano, ele não tem uma espessura. Claro que se você for botar o pé da letra, vai ter sim uma espessurazinha, essa partezinha aqui, ó. Só que ele é tão fina, que chega ao ponto de ser desprezível a espessura desse papel. Então, o que a gente tem? A gente tem a base e a gente tem a altura. Então, aqui, essa base, essa altura, esses pontos aqui, que são os vértices, que depois eu vou explicar o que é mais claro, eles estão dentro de um plano só. Então, é basicamente isso. Quando você vê coisas muito finas, extremamente finas, ele tem uma tendência, eu não quero dizer que são todas, mas ele tem uma tendência de ser uma figura geométrica plana. Outro exemplo, nós temos, não é o rolo do papel higiênico, é o papel higiênico. Perceba que é extremamente fino o papel higiênico. Claro que o rolo, ele não é uma figura geométrica plana, tá bom? Mas o papel, quando você puxa ele, geralmente que fica no banheiro, você puxa ele, perceba que é um papel bem fininho que vai saindo do rolo, não é isso? Outro exemplo também é esse papel aí, papel alumínio, tá bom? Ele é tão fino que chega a ser desprezível. Eu não estou falando do rolo, tá bom? Eu estou falando do papel em si. Imagina esse papel grudadozinho no lugarzinho dele e você puxa o papel alumínio. Perceba que é um papel bem, vamos dizer, fino. Vamos dizer essa palavra fino que encaixa bem no que a gente quer dizer. Então, todos esses três, mais esse quarto, que é a mesa, tá bom? Essa parte de mármore da mesa, são figuras que estão dentro de um plano, tá bom? Claro que não é simples de a gente associar um plano só no nosso contexto do dia a dia. Mas os exemplos que chegam mais associados à figura geométrica plana são esses quatro e outros mais, né? Agora vamos para a figura geométrica não planas. Vamos lá o que são? São figuras geométricas que não estão contidas em um único plano, tá bom? Ou seja, aquelas que não têm todos os seus pontos em um mesmo plano. É a forma negada da figura geométrica plana. Então, se lá todos os pontos estariam dentro do plano, aqui não é todos, tá bom? Que não tem um único plano. Alguns exemplos. Uma Colgate. Você percebe que o Colgate, ela é uma espessura que você consegue pegar. Então, ela tem altura, comprimento e largura. Então, perceba que ela é um pouco diferente de uma folha, de um papel alumínio. Outro exemplo também que a gente pode dizer é uma bola. A gente pega uma bola. Então, esses objetos, eles pertencem, vamos dizer assim, nas figuras geométricas não planas. Vamos dizer outro exemplo? Um carrinho. Perceba que é diferente de uma figura plana. E por último, uma casa. Uma casa, seja de verdade, seja de brinquedo. Mas claro, se eu desenhar a casa no papel,
ele já não vai ser não plano, vai pertencer ao plano, tá bom? Uma figura geométrica plana, se eu desenhar no papel. Mas aqui estamos falando de uma casa de brinquedo, então tem espessura, tem largura, tem comprimento. Tudo bem? Vamos prosseguir? Lembrando que dentro das figuras geométricas não planas, existem figuras que a gente chama de sólidos geométricos, tá bom? Aqueles sólidos que associam muito ao dia a dia. Tem muita coisa no dia a dia que a gente pode associar aos sólidos geométricos. Agora, o que são os sólidos geométricos? Vamos lá. Os sólidos geométricos são figuras espaciais não planas que, de acordo com suas características, podem ser classificados em poliedros ou corpos redondos. Nunca os dois, tá bom? Não tem como ser poliedro e corpo redondo, não. É um ou o outro, tá bom? Vamos falar agora primeiramente sobre os corpos redondos. E sua principal característica, qual é? A principal característica de um corpo redondo é sua superfície arredondada. Então, ela tem uma parte arredondada em algum momento, alguma parte da sua superfície. Vamos ver alguns exemplos para a gente tentar entender melhor o que eu estou dizendo? Uma bola. Claramente, uma bola é arredondada, não é isso? Claramente, não tenho nem o que falar. Pelo fato de ela ser uma bola. Então, uma bola é existe uma superfície arredondada, então ela é um corpo redondo. Outro exemplo. Uma pilha Duracell. Perceba que nos extremos dela, ela tem uma forma arredondada. Então, ela pertence também aos corpos redondos, porque essa é a nossa principal característica. A gente consegue diferenciar de outros sólidos a partir dessa superfície redonda. Prosseguimos? Temos aí um cone. Um cone a gente usa geralmente para colocar um sorvete, para colocar na cabeça, quando é que é aniversários. Perceba que tem essa parte arredondada nisso também. Então, ele também difere de qualquer outro sólido geométrico. Temos também o copo. É normal você, talvez hoje em dia, né? Na minha época não existia muito isso, um copo quadrado. Hoje a gente pode ver um copo quadrado, mas eu estou falando dos copos redondos, copos que têm sua superfície redonda, tá bom? E por último, agora aí está o problema. Qual é, professor, o problema? É difícil de entender o que é, se é um copo redondo ou não? Não é isso, ela é um copo redondo, porque tem a superfície arredondada. Só que, de onde eu vim, que é Alagoas, Maceió, aí a gente chama esse objeto de brincar de chimbra. Isso, nós chamamos de chimbra, tá bom? O nome não é tão bonito, mas essa é a forma de chamar em Alagoas. Só que aqui em Pernambuco, só onde a gente está gravando essa aula, nós conhecemos esse objeto de brincar como bolinha de gude, tá bom? A gente chama aqui de bolinha de gude. Então, cada estado tem sua forma de falar ou pronunciar, não é isso? Mas também, isso não vem ao caso, é um corpo redondo, então pertence também a esse grupo. Vamos prosseguir mais na frente. Pronto, agora vamos falar sobre os poliedros, tá bom? Já os poliedros, poli quer dizer muitos e edro, que é o edros, né? Quer dizer faces. Tem como principal característica ter faces planas, tá bom? Ter faces planas. Lembra dessa palavrinha. Então, vamos ver alguns exemplos. Uma caixa de sapato. Vamos partir do enunciado anterior. Para ser um corpo redondo, tem que ter uma superfície redonda. Tem alguma superfície redonda na caixa de sapato? Não. Mas tem umas faces planas. Então, ele é um poliedro, tá bom? A gente chama associado ao sólido geométrico, a gente chama esse objeto, que é uma caixa de sapato, de bloco retangular, tá bom? Temos também o cubo mágico, que o cubo mágico já dá o nome dele mesmo, a gente chama esse de cubo. Também não tem formas arredondadas e tem faces planas, que é o que nossa principal característica. Temos também as pirâmides do Egito, que não tem sua forma arredondada, tá bom? Aí chama esse objeto também de pirâmide, esse é o nome dele mesmo, tá bom? Temos a geladeira. Vamos supor que essa geladeira não tem formas arredondadas, tá bom? Porque não dá para a gente pegar um objeto no D&D que é extremamente
um poliedro ou extremamente o corpo redondo. Ele pode ter alguma parte arredondada ou não, mas vamos supor que ele é um poliedro, tá bom? Que não tem uma parte arredondada. Nós chamamos esse objeto, voltando para o sólido geométrico, de bloco retangular. E por último, a gente tem os cubos de gelo, que também pertencem à ideia de cubo, tá bom? Então, esses são nossos poliedros. Então, já falei anteriormente dos copos redondos, terminei de falar agora dos poliedros. Vamos agora exercitar, vamos saber o nome de cada um, tá bom? O copo. Esse copo, que é um copo de água, nós chamamos de cilindro, tá bom? Cilindro. Então, todo objeto parecido com o copo, ele é um cilindro, tá bom? Deixa eu ver A gente tem um exemplo muito bom. Uma pilha. Uma pilha é um cilindro, tá bom? Que tem uma forma arredondada de cima e embaixo e ele tem uma altura, uma espessura, tá bom? Temos também o globo terrestre, que representa o nosso planeta Terra. A gente chama ela de esfera. Isso. A bola, o correto nome de falar é esfera, tá bom? Então, esse é o nome, partindo da matemática, que nós atribuímos a todas as bolas. Elas são esferas. Já as pirâmides antigas, a gente chama de pirâmides também, pirâmide mesmo. Esse é o nome dele. Esse chapéu de festa, vamos supor que é um chapéu de festa, a gente chama de cone. Isso, aqueles cones que os guardas de trânsito colocam no meio da pista quando tem algum acidente, quando quer fazer alguma coisa na pista. Eles botam cones. Então, esse é o nome verdadeiro de qualquer objeto que tem um pontozinho lá em cima, uma ponta, e ele vai se abrindo. Bom? E ali, como eu já disse, ali é um dado que nós conhecemos como cubo. Beleza? Isso é só para você associar que existe outros sólidos geométricos, tá bom? Que não é só o prisma e o pirâmide que a gente vai estudar agora. Mas existem outros que vocês vão estudar mais na frente, vocês já têm estudado anteriormente. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora sim, vamos falar um pouco sobre os prismas e as pirâmides. Você se pergunta, professor, mas ele vai falar dos prismas e dos pirâmides, mas só tem uma figura só. Pessoal, não fique com dúvidas nisso, beleza? Prismas e pirâmides, eles são figuras diferentes, sólidos geométricos diferentes, mas eles têm as mesmas características em relação ao vértice, à aresta e à face, tá bom? Então, tanto os prismas como as pirâmides, eles têm essas três características muito importantes. Por isso que eu botei uma imagem, que essa imagem aí é uma imagem de um prisma, tá bom? Uma imagem de um prisma. Conhecemos também como bloco retangular, mas serve também para as pirâmides, tá bom? Então, não fique desorientado. Então, venha comigo aqui que vocês vão tirar essas dúvidas. Então, vamos lá. O que são faces? A face é essa parte verdinha aqui, ó. Tá vendo? Então, toda essa região aqui nós chamamos de face. Então quer dizer que aqui também é uma face, professor? É. Toda essa região aqui é uma face. E essa face de baixo aqui também, professor, é uma face? Isso também é uma face. A parte de cima também é uma face. Toda aquela região de trás aqui, ó, vou até botar aqui esse aqui, ó, é uma face e esse lado aqui é uma face. Por exemplo, esse bloco retangular tem 6 faces, perdão. Essa, a do outro lado, a de cima, a de baixo e as laterais. 6 faces, tá bom? Mas o que são arestas? Quando a gente tem uma face, obrigatoriamente a gente tem que ter um encontro de arestas, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui são essas arestas. Isso são arestas. Então, essa reta aqui do sólido geométrico nós conhecemos como arestas. Tem só uma? Não. Tem essa daqui lá de trás, ó. Olha aqui no mousezinho. Tem essa aqui subindo. Então, todas essas regiões, não vamos chamar de regiões, não. Vamos chamar de segmento de reta, tá bom? A partir de agora, vamos falar sobre segmento de reta. Todos esses segmentos de reta são arestas. Essa aqui também. Então, se a gente fosse contar no bloco retangular, quantas arestas tem? Temos 4, 8, 12 arestas, tá bom? Que é essa região aqui, que aqui tem 4. Aqui também tem mais 4. E como começamos a contar? 5, 4, 4, 8, né? 9, 10, 11, 12. Então, são 12 arestas. Vocês vão aprender, vai fazer exercício, você pegar mais o jeito de fazer, de encontrar esses arestas, esses vértices, essa face. Não se preocupe. E, por último, nós temos os vértices. O que são vértices? São quando a gente tem um encontro de duas arestas
nós temos o vértice. Para se explicar melhor, os vértices são pontozinhos, aquelas pontazinhas de todas as figuras, de todo o sólido geométrico classificado como um poliedro. Então, ó, tá vendo essa pontazinha aqui? Ele é um vértice. Tá vendo essa outra aqui, ó? Também é um vértice. A outra aqui, mais um vértice, mais outro aqui, ó, outro aqui também, ó. Então, essas pontas aí nós conhecemos como vértice. Tudo bem, pessoal? Sem dúvidas? Então, vamos prosseguir. Bom, pessoal, vamos agora dar continuidade ao conteúdo iniciado pelo professor Ronaldo, falando um pouco de prismas. Bom, os prismas possuem faces laterais, retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Como a gente pode ver aqui, um exemplo, o prisma triangular. A sua base é triangular, né? E ele possui faces laterais retangulares. As duas bases são idênticas, né? A parte de cima e a parte de baixo, e elas são paralelas entre si. Aqui tem outro exemplo, que é o prisma quadrangular, onde a base é um quadrado, o prisma pentagonal, onde a base é um pentágono, e o prisma hexagonal, onde a base é um hexágono. Bom, vamos agora falar um pouco sobre as pirâmides. Bem, as pirâmides possuem uma base, suas faces laterais são triângulos e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Que seriam o quê? Essas arestas que partem da base até aquela ponta lá em cima, é tipo aquele vértice lá de cima, é esse vértice em comum citado aí na definição. É isso? Então aqui uns exemplos é a pirâmide triangular, onde a base é um triângulo, a pirâmide quadrangular, onde a base é um quadrado, a pirâmide pentagonal, onde a base é um pentágono, e a pirâmide hexagonal, onde a base é um hexágono. Aqui estão alguns exemplos de pirâmides. Bom, vamos agora ver um pouco sobre planificação. Bem, os poliedros podem ter sua superfície planificada. E aí a gente aqui pode observar algumas planificações de alguns poliedros, como por exemplo, aqui um prisma de base pentagonal. E aqui ao lado podemos ver a sua planificação, né? Que ele vai gerar para a gente ali 5 retângulos, lado a lado, um do lado do outro ali, e as duas bases, quando você faz a planificação, a gente dá para ver ali bem destacado os dois pentágonos. Ali temos ali um prisma de base quadrangular, mais embaixo no poliedro B temos uma pirâmide de base quadrangular, e no poliedro D temos ali uma pirâmide de base pentagonal. Então essas são algumas planificações desses poliedros, né, que a gente viu anteriormente. Bom, os prismas e pirâmides, eles têm suas nomenclaturas de acordo com o polígono da sua base. E aqui nesse quadro a gente pode ver algumas nomenclaturas. Por exemplo, o prisma tem aí na base, tem na coluna ali, tem o prisma e a pirâmide, né, que é o poliedro que a gente está olhando. E ali na primeira linha de cima a gente dá para ver a questão da quantidade de lados, né? Que pode ser, no caso dos exemplos aqui, 3, 4, 5, 6 lados. Que esses são os lados da base, né? Então, tipo assim, um prisma onde a base tem 3 lados é um prisma triangular. 4 lados, prisma quadrangular. 5 lados, prisma pentagonal. 6 lados, prisma hexagonal. Do mesmo jeito, a pirâmide. Pirâmide triangular, quando a base tem 3 lados. Quadrangular contém 4 lados, pentagonal contém 5 lados e hexagonal contém 6 lados. Então esses são apenas alguns exemplos de nomenclaturas de prismas e pirâmides, né? Como as que a gente viu anteriormente. Bem, pessoal, esse foi o conteúdo de prismas e pirâmides. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.